Olá, sou José Carlos, aluno da Universidade de Cabo Verde, do primeiro ano do curso de Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses. Estou aqui para refletir sobre três questões fundamentais para o exercício de desenvolvimento oral de tema 1, a pedido da professora Mariana Faria, no âmbito da disciplina de História e Cultura Portuguesa. Primeiro ponto, vou mostrar que todas as nações modernas são híbridas culturais, ou seja, não tem qualquer nação que seja composta por um único povo, uma única cultura ou uma única etnia. Para refletir sobre essa frase, temos de entender primeiro o que é cultura e o que é hibridismo cultural. Bom, cultura está relacionado a diferentes conjuntos de costumes, tradições, hábitos, vivências de um determinado povo ou sociedade. E ela é algo que caracteriza esse povo. E enquanto hibridismo cultural é uma mistura de duas ou mais culturas, e isso gera um novo elemento. Ou ainda podemos dizer que são encontros de povos de diferentes origens. Os primeiros homens sentiram-se necessidade de se deslocarem de um lado para o outro à procura de melhores condições de sobrevivência, como, por exemplo, lugares com alimentos abundantes, com melhores climas e melhores espaços. Durante essas deslocações, acabaram por cruzarem-se com outros povos com hábitos, costumes e vivências diferentes, e através desses encontros vai surgindo uma nova cultura. Por exemplo, Portugal, antes da chegada dos índios europeus, já viviam outros povos na Península Ibérica, que é agora Portugal e Espanha. Os índios europeus viviam em grupos de tribos. Mais tarde, o Império Romano invadiu e conquistaram a Península Ibérica. Passaram a ser chamados de Espanha. Esses tribos foram influenciados pelos romanos nas suas leis, costumes, na religião católica, línguas, e começaram a falar o latim. E o latim, mais tarde, foi se modificando até se tornar no português, francês, espanhol, romênia, etc. Por isso que essas línguas são parecidas. Mais tarde, a Península Ibérica foram invadidos de novo pelos bárbaros germânicos, depois pelos árabes e mais tarde pelos cristãos, que tomaram o comando. E só por voltas de 1139 que Portugal veio a ser um país livre e autônomo. Bom, vou responder a segunda questão. Como é que o conhecimento da história e da cultura influencia o desenvolvimento social da atualidade? Bom, a história é a ciência que estuda as ações ao longo do tempo. A diversidade cultural que temos hoje, ela é muito grande. Sendo assim, desconhecimento dessa história nasce o preconceito. Ter conhecimento da história e da cultura ajuda-nos a compreender o outro e diminuir o preconceito. Assim, evitamos o etnocentrismo, ou seja, nenhuma cultura é superior que a outra. E quando percebemos que vivemos numa sociedade híbrida, ou seja, que nós vivemos numa sociedade influenciada por diversas culturas, nós melhoramos as nossas relações e criamos a nossa própria identidade. Passamos a entender que somos produtos de diferentes gerações, e quando entendemos que essa diferença que ninguém precisa pensar ou agir igual a ninguém, isso gera respeito, tolerância, valorização de outro, etc. Por último, vou refletir um pouco sobre como é que um profissional licenciado na área de línguas, literaturas, culturas e estudos cabo-verdianos e portugueses possa desenvolver uma excelente competência de natureza cultural e intercultural. Antes de mais, ele tem de ser um mediador cultural entre cidadãos, porque consegue estabelecer uma relação entre diferentes culturas, a qual compreende vários processos de interação que contribui para
para que as pessoas envolvidas cultivem ligações com base em princípios como o respeito mútuo. Como mencionei na questão anterior, a diversidade é um dos grandes temas da atualidade, e dela surge o preconceito, a intolerância e o etnocentrismo. E uma pessoa competente tem de entender essa diferença e ajudar a formar outros cidadãos com outra mentalidade, mostrando que a sociedade ela é heterogênea, ou seja, cada sociedade tem pessoas com histórias e vivências diferentes e que não devemos ser maquianistas, pensarmos se há no A tem que ser somente A, não pode ser ou B ou C. Então, temos de aceitar essas diferenças. É só. Muito obrigado.